Os mais inteligentes sabem que Jesus não nasceu no dia 25, mas instituíram essa data comercialmente e para ter um sentido histórico. E pouco me importa o dia que ele nasceu, o importante é que ele nasceu. E se a humanidade, na nossa atmosfera, resolvemos comemorar no dia 25, tudo bem, ok. Porque vocês conseguem perceber que no Natal, no dia 25, no dia 24 para o dia 25, parece que algo em nós aflora, parece que nós ficamos mais caridosos, parece que o amor começa a tomar conta do nosso coração, parece que a gente tem um prazer maior de ficar perto dos nossos familiares, parece que nós gostamos de trocar presentes, ficamos mais sensíveis para dizer o quanto amamos as outras pessoas. Natal é um presente maravilhoso porque o nome já diz, é um presente, é algo que está acontecendo agora. Não é algo que vai acontecer lá na frente ou que já aconteceu lá atrás, mas é algo que a gente pode, vamos dizer assim, tocar. É um momento, é uma atmosfera, uma alegria, é um amor apalpável, onde você vê vários e vários sorrisos, onde você vê várias e várias pessoas desfrutando de uma felicidade. E o que é mais legal para nós que somos cristãos, para nós que queremos nos parecer com Cristo, para nós que tentamos a cada dia se aproximar dele, para nós que a cada momento queremos ter esse contato e ter esse espelho para a nossa vida, é que, não graças a nós, mas pelo dom da graça, nós conseguimos produzir essa atmosfera fora da época do Natal. Como assim, pastor? E se não conseguimos é porque algo está de errado. Porque Cristo, quando nasceu, deixou um dom para nós, o dom de amar. E que você possa desfrutar, que você possa ser amor, que você possa transmitir esse amor, não só no dia 25, ou do dia 24 para o dia 25. Deixa eu te dizer algo. Quantas pessoas não pensaram, no Natal eu vou voltar a falar com a fulana, no Natal eu vou rever a ciclana, no Natal eu vou abraçar o Zezinho, no Natal eu vou abraçar a Chiquinha, no Natal eu vou comprar um presente lindo para aquele sobrinho que eu amo tanto. No Natal eu vou poder rever a Rebeca. No Natal. E aí nós instituímos algumas datas para ser bondosos. E quantos não conseguiram chegar no Natal? Aí que eu vejo que a expressão e a grandeza do amor de Cristo brilha mais e mais dentro de nós. Por quê? Eu posso fazer todos os dias da minha vida um dia chamado Natal. Pastor Leandro, você concorda comigo que o Natal simboliza nascimento? E o nascimento do quê? Fala para nós, pastor Leandro. Esse é o verdadeiro sentido, pastor Rafael. Diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da paz. Vai mais um. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Quem fará isso? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A coisa mais linda de saber, pastor Rafael, é que o nascimento de Jesus era profetizado por Isaías, um cara que estava vivendo pelo menos 500 anos antes do nascimento de Jesus. E ele já estava falando sobre um cara que ia nascer, um filho que seria dado, e o governo seria mantido sobre os seus ombros. Ele carregaria o peso de um governo, ele carregaria o peso de uma mudança, de uma transformação, e ele seria chamado aquele maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o pai da eternidade. Ele será o maravilhoso sobre nós. Mas o mais importante de tudo que eu enxergo aqui é que ele diz que quem fará tudo isso é o zelo do Senhor, é o zelo do Pai, é o zelo de Deus. É como se Deus tivesse, e ele tem um amor furioso, um amor ardente, tão grande, tão impressionante, tão infinito, que ele resolve nascer em carne, ele resolve nascer no humano, para mostrar a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é que dentro do humano sempre será possível nascer um Deus. Essa é a mensagem mais importante do mundo, porque você pode estar aqui buscando, fazendo, você pode estar adorando, você pode estar indo a cultos, dando seus dízimos, dando as suas ofertas, mas somente um milagre pode fazer um Deus nascer dentro de um humano.
pode fazer um Deus nascer dentro de um homem. E esse Jesus que veio, ele veio não para ser aquele que seria endeusado, ele não veio para ser um endeusado. Tanto é que Filipenses diz, pastor Rafael, que ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele preferiu obedecer e viver como se fosse um humano comum, porque ele sabia que a humanidade dele é o que revelaria a glória de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, por mais simples que você seja, por mais humano que você seja, e a ideia de Deus é que você seja humano, saiba de uma coisa, o próprio Deus vive e mora dentro de você, e Ele nasce dentro de você, e Ele se revigora, e Ele existe, coexiste dentro do coração humano, dentro da vida humana. É por isso que se a gente entende o nascimento de Jesus não como só em um cara que nasceu e viveu há 2000 anos atrás, e morreu numa cruz há 2000 anos atrás, e a gente falou, cara, esse cara foi excelente, esse cara foi ótimo, ele deu o seu ensinamento, ele disse a gente vai viver juntos, ele disse a gente vai fazer isso juntos, vocês vão fazer obras maiores que as minhas, mas a gente pegou esse cara e transformou ele em um ritual, a gente pegou esse cara e transformou ele em estátuas, a gente pegou esse cara e transformou ele em monumentos, a gente pegou esse cara e prendeu ele dentro de um livro, a gente pegou esse cara que era para ser o exemplo do que o humano é para ser e transformou ele em uma divindade inacessível. E Jesus nunca foi isso. Ele foi o exemplo para dizer para nós, para dizer para mim, para dizer para você que Deus está nascendo todos os dias em corações que estão crendo, que Deus está nascendo todos os dias em corações que estão entendendo e vivendo o Evangelho, pastor Rafael. Isso é maravilhoso, isso é lindo. E sabe o que é o legal? Igual o pastor Leandro falou, nasceu um Deus dentro de um ser humano. Nasceu um Deus dentro de um ser humano. E aí às vezes a gente vem para a igreja na ideia de se tornar um Deus. Um Deus por quê? Porque Deus, quando você fala sobre Deus ou deuses, no nosso inconsciente, até no nosso consciente, dá uma ideia de perfeição. Então olhamos para Deus como se fosse perfeito, ou para deuses como se fossem perfeitos, e ficamos nessa busca intensa e nesse loop que às vezes não faz sentido. Como assim, pastor? Eu quero que você aceite a sua humanidade. Um Deus nasceu num ser humano. Um Deus não nasceu em outro Deus. Igual o meu irmão falou, ele não nasceu em pedras, em estátuas, em cordões mágicos, em roupas ungidas. Ele nasceu num ser humano. Um ser humano cheio de falhas. Um ser humano cheio de erros. Então quando você diz, quero me parecer com Cristo, você precisa ter a sensação que você quer ser um ser humano. E não um ser humano perfeito, porque Maria não era perfeita, mas mesmo assim ela conseguiu dar lugar para um ser perfeito. E é sobre isso o Evangelho, pessoas imperfeitas dando lugar para um ser perfeito. Diga aleluia por isso. E Maria não carregou com ela uma culpa dizendo, e agora eu vou dar a luz a Cristo, então eu preciso ser maravilhosa, preciso ser perfeita. Vocês acham mesmo que Maria não errou? Vocês acham mesmo que Maria não tinha falhas? É claro que ela tinha, antes de Cristo e depois de Cristo. E a graça do Evangelho é justamente isso, um ser perfeito habitar em pessoas imperfeitas. E por Cristo estar dentro de nós, nós passamos a olhar para essas pessoas. Você tem noção que nesse momento você está dando lugar para um Deus, nasceu numa manjedoura. Foi o maior anúncio que a humanidade já viu. No lugar mais sujo, no lugar mais fedido, não é essas manjedouras bonitinhas que você vê aí nas redes. Era algo horrível, cara. Era algo que não dava para ficar perto. E nasceu ali, porque a gente vê mais uma vez que esse ser, ele adora as imperfeições para tornar algo perfeito. Era o lugar mais desprezível, e isso é maravilhoso, porque isso também retrata o nascimento de Cristo em nós. Porque deixa eu te dizer qual é o lugar mais desprezível da terra. Não é um lugar geograficamente, mas são pessoas. Como assim, pastor? O senhor não vai dizer que eu sou bom, que eu sou legal, que eu sou adorável? Não. Você é o lugar mais desprezível da terra. A maior maldade que pode ser produzida não é por animais. Consegue compreender isso? Não é a natureza que faz as maiores catástrofes. É o ser humano. Esse sim é o lugar que deveríamos ter mais medo, que deveríamos sempre ficar um passo atrás. Porém, todavia, entretanto, Cristo nasce em nós todos os dias. E o que era desprezível passa a ser prazeroso. O que era inconsertável passa a ter conserto. Cara, a nossa mensagem aqui para você não é para você sair com uma sensação, ai que legal, que Jesus bom, que Jesus maravilhoso, ou para você sair aqui com uma sensação de ficha limpa. Não, cara.
Eu não preciso que você tenha a sensação de ficha limpa, porque senão você só vai vir para cá quando você tiver com a ficha suja. Se você sair daqui com a sensação de ficha limpa, você só vai querer vir para a igreja quando você aprontar. Aí você vai ter que morar na igreja, né? Porque você vai ficar buscando constantemente para limpar a sua ficha. Eu quero que você saia daqui com a sensação que não é sobre a sua ficha, não é sobre os seus documentos, é sobre a ficha dele. É sobre a documentação dele, é sobre o nascimento dele, é sobre um dia você ser parado e alguém falar, me apresente os seus documentos, e você não conseguir mais apresentar porque eles foram extintos, e você conseguir apresentar os documentos dele, de Cristo, ao ponto de o policial olhar para você e falar, uau, isso aqui está perfeito. E aí você só tem uma saída, você só vai querer andar com os documentos dele, você só vai querer andar, você só vai querer viver sobre o nascimento dele. E isso não te traz perfeição, muito pelo contrário, faz você reconhecer suas falhas e faz você reconhecer também a sua dependência. Cara, quando Cristo nasceu, a galera, o Império Romano, pastor Leandro, eles ficaram malucos, eles falaram, não, está nascendo um novo rei, porque chamavam ele de rei, e vai destruir o nosso império aqui, vai ter uma guerra que a humanidade nunca viu. E as pessoas até hoje só querem Cristo pensando em poder, pensando em coisas materiais, quando Cristo não tratou nada disso. A primeira coisa que Cristo quis tratar é aquilo que nenhum homem conseguia tratar do lado de fora. É igual o meu irmão falou, esse Natal aí externo é muito legal, porque tem amigo secreto, tem boas roupas, todo mundo feliz, mesa farta, mas o Natal mais forte que a gente pode ter é o interno, e esse não depende do dia 25, pastor. E o nascimento de Jesus é um tapa na cara da religião. O nascimento de Jesus é um tapa na cara da religião. Por quê? Porque quando Jesus está nascendo, quando ele vai nascer, lá estavam os profetas, os sacerdotes, estudando Miqueias, estudando as profecias, estudando Malaquias, estudando os livros, Isaías, estudando isso aqui. E a própria profecia dizia que ele ia nascer em Belém. E eles estavam procurando Jesus nos livros. E eles estavam lá focados por dias. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Então alguns reis, magos, vindo de outro lugar, não da terra da religião, não de Israel, guiados por estrelas, guiados por astrologia e astronomia. Na época não havia distinção entre uma coisa e outra. Guiados por, olhando para cima, olhando para o alto, eles dizem, em Israel vai nascer um cara muito importante. A religião estava procurando Jesus no livro e Deus estava nascendo. Eles estavam procurando Deus nos seus templos trancados e Deus estava nascendo numa manjedoura. Então três, não necessariamente três, mas aqueles reis magos, eles vão e eles encontram Jesus. E o que mais me impressiona nisso é que o lugar mais seguro para Jesus não era em Israel. Ele teve que fugir para o Egito. Não te impressiona pensar que o lugar mais seguro para Deus não era a terra da religião? Que o lugar mais seguro para Deus não era a terra da construção denominacional? Que o lugar mais seguro para Deus não era a terra da pregação, não era a terra da profecia? O lugar mais seguro para Deus era numa terra pagã. Lá ele não morreria. Cara, isso é impressionante, porque é Deus de cara, no nascimento dele, dando um tapa na cara da religião e dizendo, eu não estou preso a vocês, eu não estou dependente de vocês. É por isso que o autor de Hebreus diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Se você não sabe, Melquisedeque foi um sacerdote que ninguém sabia quem era a família dele. Ninguém sabia quem eram os pais dele. Ninguém sabia de onde ele veio. Ninguém sabia qual era o pedigree dele. Era um desconhecido. Era um livre. Um andarilho. Então ele diz, Jesus não é da ordem de Levi. Jesus não é da ordem das tribos de Judá. Jesus é da ordem de Melquisedeque. Jesus é um homem livre. Livre de todo o pedigree religioso. Livre de todas as limitações, construções, plataformas religiosas. E é assim que ele nasce, livre de tudo isso. É por isso que Jesus ele só pode nascer em nós de fato e de verdade, quando nós nos encontrarmos fora da religião. Eu sei que isso pode chocar um pouco, talvez, da forma que eu estou dizendo, mas quando você vai até uma religião, essa religião já tem as próprias conclusões. E você precisa viver pelas conclusões de quem construiu a religião. Quando você vai até uma religião, e eu acho que ela tem o seu lugar, ela tem o seu momento e a sua fase na vida, mas ela é como uma muleta. É como se você não pudesse ainda tirar suas próprias conclusões e tivesse que viver pela crença de outrem. E tivesse que viver ainda pelo que o outro concluiu. Mas quando Jesus começa a nascer em você, e você começa a tirar suas próprias conclusões nele, você não cabe mais na religião. E nem ela cabe mais em você. Você sai fora desse pedigree. Você se torna um ser humano absolutamente livre. E essa liberdade não é uma liberdade que te destrói. Pelo contrário.
É a verdadeira liberdade que te constrói no ser humano que você deveria ser. Eu estou pregando aqui sobre liberdade, algumas pessoas ficam preocupadas pensando assim, pastor, se você pregar dessa maneira as pessoas vão sair por aí pecando, elas não vão ter mais medo. Mas quem disse que a gente precisa pregar para que as pessoas não pequem? Elas pecam com ou sem pregação. Não depende da minha pregação para que você não peque. Se você quiser viver uma vida de verdade, que vale a pena, não depende do que o pastor está pregando para você. Você já passou por várias igrejas, já passou por várias denominações, e isso nunca refreou a sua carne. A única coisa que pode te transformar de fato e de verdade é a direção do nascimento de um Deus dentro de você, te dando uma direção de fato. E aí a Bíblia diz assim que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ali estavam aqueles homens sendo guiados por intuição. Ali estavam aqueles homens sendo guiados por algo que estava para além dos livros, para além de todas essas coisas. É por isso que Jesus disse, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela terão a vida eterna. Contudo, vocês não querem vir até mim para ter a vida de fato. Então as pessoas elas estão presas a livros. Eu sei, pode ser chocante quando eu digo isso, porque você pensa assim, pastor Leandro, você está desvalorizando a Bíblia. Não, a Bíblia é o livro que eu mais leio. E para mim é o mais fantástico da Terra. Para mim tanto em literatura quanto em vários outros sentidos, é o livro histórico mais fantástico da Terra. Eu não estou desprezando ela. Eu estou dizendo que Deus não está dentro dela. Ele precisa estar dentro de você. Aí quando você ler a Bíblia, você encontrará Ele. Mas quando você ler as Crônicas de Nárnia, você também encontrará Ele. Você encontrará Ele onde você quiser encontrá-lo. Você encontrará Ele nas pessoas, olhando nos olhos do outro. Foi isso que Jesus falou. Naquele dia ele vai olhar para uns que estarão à direita, outros estarão à esquerda, e ele vai falar, eu estive com fome, vocês não me deram de comer. Eu estive nu, vocês não me deram de vestir. Eu estive doente, vocês não me visitaram. Eu estive preso, vocês não foram me ver. E as pessoas perguntaram para ele assim, mas a gente não lembra dessa cena de você com fome, Jesus. A gente lembra de você curando os enfermos. A gente não lembra dessa cena de você nu. A gente lembra da cena de você vestido com uma túnica branca linda. A gente não lembra da cena de você preso. A gente lembra da cena de você andando pela Galileia. Ele vai falar assim, não, vocês estão confundindo tudo. Eu não estou falando da minha carne aqui. Eu estou falando que todas as vezes que vocês deixaram de fazer pelo outro, vocês deixaram de fazer por mim. Porque eu era o outro. Porque eu estava no outro. Porque eu já havia nascido no outro. Porque eu já fazia parte do outro. Você sabia que é só aí que o perdão dele faz sentido? Porque se você ofende alguém e vem de joelhos aqui e ora e diz, Deus me perdoa pelo que eu fiz com aquela pessoa, você concorda comigo que não faz sentido você ser perdoado? Porque você não ofendeu a Deus, você ofendeu aquela pessoa. E como é que Deus pode te perdoar disso? Só tem uma forma, é se Deus for aquela pessoa. Então quando eu olho nos olhos de vocês e vejo um brilho nos olhos de vocês, eu vejo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus Emanuel, que agora é Deus conosco e vive dentro de nós. Porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita nesse quadradinho que a gente fez aqui. Mas Ele mesmo te fez com as próprias mãos para habitar em você. Amém. Vamos cear? Lembrando que a ceia, ela não é referente sobre deu vale de uva e um pão da forma. A ceia é você conseguir introduzir dentro de você o Cristo, que é maravilhoso, que é bom, que nos lava. E aí sempre vem aquela regra na cabeça, aquela pergunta, quem pode cear? Poder cear pode todo aquele que quer Cristo. Paulo disse assim, examine o homem-se a si mesmo, coma e beba. Ele não disse assim, examina, vê se está tudo certo e come e beba. Ele só falou, você vai fazer um exame aí, você vai olhar e você vai comer e vai beber. Porque se tiver tudo bem, ok, você vai comer e vai beber. E se tiver tudo mal, ok, você vai comer e vai beber. Porque se a ceia nos fortalece, faz mais sentido eu ceiar estando doente do que eu estando sarado. Se a ceia me santifica, faz mais sentido eu ceiar em pecado do que estando santo. Eu quero ou não quero esse corpo de Cristo, esse amor em mim? Eu quero. E não são esses elementos que vai colocar ele dentro de mim, porque ele já está. Ele só precisa nascer dentro de nós, cada dia. Não foca no dia 25.